Helena nunca imaginou que encontraria uma casa por apenas 2.300 réis, ainda mais uma casa inteira, com terreno no topo de uma colina afastada da cidade. Quando viu o anúncio, achou que era erro, mas ao visitar o local, sentiu algo inexplicável, como se o ar ali fosse mais leve para Gabriel, seu filho especial. Ele, geralmente inquieto, parecia calmo enquanto caminhava pelo quintal. O corretor não sabia explicar o preço tão baixo, apenas dizia que a antiga dona queria vender rápido. A casa era antiga, mas sólida, com janelas grandes e paredes grossas. Helena sentiu uma paz que não experimentava há meses. Era seu recomeço. Era o lugar onde finalmente poderiam respirar. E ela não hesitou em fechar negócio. No primeiro dia de mudança, Gabriel percorreu a casa com passos leves, como se estivesse explorando um mundo novo. Ele colocava a mão nas paredes frias, murmurando palavras que apenas Helena entendia. A mãe observava com um sorriso cansado, grata pela tranquilidade. A sala principal era ampla, iluminada por uma janela que dava vista para o vale. A cozinha, embora antiga, tinha charme e potencial. Mas o que mais chamou a atenção de Helena foi o corredor estreito que levava aos quartos. Havia algo na arquitetura que parecia incompleto. Ela notou um espaço maior do que as portas indicavam, um eco estranho no piso, uma sensação de vazio escondido atrás das paredes. Naquela noite, enquanto Gabriel dormia, Helena decidiu estudar a planta da casa, entregue pelo corretor dentro de uma pasta amarelada. O desenho mostrava exatamente 3 quartos, uma sala, a cozinha e o depósito nos fundos. Mas quando Helena comparou com o que havia visto durante o dia, percebeu algo incoerente. O corredor tinha um recuo grande demais para comportar apenas 2 paredes. Era como se um cômodo estivesse faltando. Ela marcou o local com caneta vermelha e sentiu um arrepio imediato. O silêncio da casa parecia mais pesado naquele ponto do papel. Algo não batia. E, ao mesmo tempo, algo chamava sua atenção com força quase física. Na manhã seguinte, Gabriel acordou apontando para o corredor e murmurando: "Porta, porta." Helena congelou. Ele raramente falava espontaneamente, e quando o fazia, era porque havia percebido algo que os outros ignoravam. Levando-o pela mão, caminhou até o corredor iluminado pela claridade suave do amanhecer. Mas não havia porta ali, apenas a parede lisa com pintura antiga. Gabriel tocou a parede com os dedos, como se pudesse sentir algo por baixo. Helena sentiu o coração acelerar. "Não tem porta aqui, meu amor", murmurou, mas ele balançou a cabeça e repetiu: "Porta." A mãe engoliu em seco. Talvez estivesse na hora de investigar mais a fundo. Determinada a entender, Helena trouxe uma lanterna e bateu levemente na parede. O som oco confirmou o que suspeitava. Havia um espaço vazio atrás dela. Gabriel se aproximou mais, encostando a orelha na superfície como se pudesse ouvir algo do outro lado. Helena observou com crescente inquietação. Por que A casa teria um cômodo escondido? E por que esse cômodo não aparecia na planta? Ela respirou fundo e procurou por rachaduras, relevos ou qualquer sinal de porta disfarçada. E então viu uma linha quase imperceptível no rodapé, como se a pintura antiga tivesse sido aplicada para encobrir algo. Um detalhe tão sutil que jamais teria percebido se Gabriel não tivesse indicado. Com uma espátula e um pano úmido, Helena começou a raspar cuidadosamente a pintura. A cada raspada, surgia mais do contorno de uma porta com moldura antiga, escondida sob camadas de tinta. Gabriel observava quieto, atento, como se entendesse a importância do momento. Quando a forma ficou clara, Helena recuou, assustada com o que revelara. Era realmente uma porta, mas sem maçaneta, sem fechadura, apenas uma superfície lisa que parecia selada. Ela tocou o centro com a palma da mão e sentiu o frio subir pelo braço. A madeira parecia vibrar, como se houvesse alguma vida do outro lado.
O ar ficou denso, pesado, carregado de algo inexplicável. Antes que Helena pudesse pensar em abrir aquela porta selada, Gabriel começou a cantarolar uma melodia familiar, a mesma que cantava quando era bebê, sempre que algo o acalmava ou confortava. A canção ecoou pelo corredor, suave, mas estranhamente ressonante. A porta vibrou levemente, como se respondesse ao som. Helena, assustada, segurou o filho pelos ombros e tentou fazê-lo parar, mas ele parecia em transe. A vibração aumentou e um estalo veio da madeira. Helena sentiu o pânico subir. Algo dentro dela gritava para não continuar. Ela pegou Gabriel no colo e voltou para a sala, trancando a porta do corredor atrás de si, mesmo sabendo que aquilo não impediria nada. Naquela noite, Helena sonhou com a porta. No sonho, ela se abria lentamente, revelando um quarto completamente escuro. Do fundo da escuridão, surgia uma figura feminina, sem rosto, com cabelos longos que arrastavam pelo chão. A mulher estendia a mão para Gabriel, que caminhava em direção a ela como se fosse atraído por algo irresistível. Helena tentava correr, gritar, puxá-lo, mas o chão parecia prender seus pés. Antes que pudesse alcançá-lo, a figura envolvia Gabriel em seus braços. Helena acordou com um grito preso na garganta, coberta de suor frio. A sensação de presença no quarto era tão forte que ela quase não teve coragem de acender a luz. Determinada a proteger o filho, Helena decidiu procurar mais informações sobre a casa. Ligou para o corretor, que atendeu de forma nervosa, como se esperasse aquela ligação. Quando ela mencionou a porta escondida, o silêncio do outro lado da linha foi tão denso que a deixou inquieta. O corretor finalmente murmurou que não sabia de nada, mas sua voz trêmula contradizia suas palavras. Helena insistiu, mas ele encerrou a ligação abruptamente, prometendo retornar, o que nunca fez. A mãe sentiu um peso maior no peito. Estava claro que havia algo na história daquela casa que ninguém queria contar. Algo que talvez envolvesse a antiga proprietária. Sem resposta do corretor, Helena decidiu vasculhar o antigo depósito nos fundos, onde encontrou caixas empoeiradas com documentos da antiga dona. Entre fotos desbotadas, cartas e recibos, encontrou um diário grosso com capa de couro rachada. As últimas páginas estavam arrancadas violentamente, mas o restante revelava a história de uma mulher chamada Clara, que morara ali com sua filha pequena. A escrita ficava cada vez mais perturbada nos trechos finais, mencionando visitas noturnas, sussurros no corredor e uma porta que não deveria existir. Helena sentiu os dedos tremerem. A porta era antiga, e Clara sabia exatamente o que havia atrás dela. Helena passou o resto da tarde lendo cada palavra do diário, tentando montar as partes que faltavam. Os registros descreviam mudanças estranhas no comportamento da filha de Clara, que dizia ver uma mulher atrás da porta escondida. No início, Clara achava que era imaginação infantil, mas depois começou a notar objetos fora do lugar, passos no corredor durante a madrugada e um perfume floral que surgia do nada. A escrita ficava mais trêmula a cada página, revelando um medo crescente que ela tentava desesperadamente entender. Helena fechou o diário, respirando fundo. A história era assustadoramente parecida com o que Gabriel parecia sentir. Era como se tudo estivesse se repetindo. Naquela noite, Gabriel teve pesadelos. Ele gritava, "Não abra! Ela vem! Fica longe!" Helena correu para o quarto dele e o encontrou sentado na cama, olhos arregalados, apontando para o corredor escuro. "A mulher, no canto", murmurou com a voz engasgada. O coração de Helena disparou. Ela ligou a luz, mas não havia nada ali. Mesmo assim, a atmosfera estava densa, como se alguém tivesse acabado de sair do local. Ela abraçou o filho com força, prometendo em silêncio que jamais deixaria nada de ruim se aproximar dele. Mas algo naquela casa parecia determinado a alcançar Gabriel de qualquer maneira. Ao amanhecer, Helena,
Decidiu medir o espaço atrás da parede onde a porta estava selada. Com uma trena e o mapa da casa em mãos, confirmou suas suspeitas. Havia um cômodo inteiro escondido ali. Não era apenas um armário ou despensa. Era um quarto completo, grande o suficiente para uma pessoa viver. Por que alguém esconderia um cômodo inteiro? Mais ainda, por que selá-lo? Ela passou a mão pela madeira novamente, sentindo uma pulsação leve sob a superfície. A sensação era tão estranha que ela recuou instintivamente. Parecia um batimento, como se algo ali dentro estivesse vivo e esperando. Tentando buscar uma explicação racional, Helena começou a pesquisar na internet sobre a casa e seus antigos moradores, mas encontrou quase nada. O endereço parecia ter sido apagado de registros públicos. A única referência que encontrou foi uma notícia antiga sobre uma criança desaparecida naquela mesma colina, décadas atrás. O caso nunca foi resolvido e a família havia se mudado logo depois. Um arrepio percorreu suas costas. Seria apenas coincidência? O diário de Clara mencionava a filha, mas nunca dizia o que aconteceu com ela. As últimas páginas arrancadas pareciam esconder exatamente essa parte da história, e Helena precisava descobrir. Decidida a não deixar o medo dominá-la, Helena colocou uma cadeira no corredor e sentou-se diante da porta selada. Ficou ali por longos minutos, observando, ouvindo, esperando algum sinal. O silêncio era tão absoluto que chegava a doer. Então, de repente, encostasse do outro lado, a madeira vibrou levemente. Helena prendeu a respiração, sentindo o batimento acelerado. A vibração cessou, mas deixou um rastro frio no ar. Ela se levantou rapidamente, tremendo. Aquilo não era imaginação, não era vento. Alguém ou alguma coisa estava ali dentro. E parecia saber que ela estava observando. Mais tarde, enquanto preparava o jantar, Helena ouviu um som suave vindo do corredor. 3 toques leves, como dedos batendo na madeira. Ela congelou. A colher caiu de sua mão, batendo no piso com um estrondo que ecoou pela casa. Gabriel, sentado à mesa, levantou os olhos lentamente e disse. Ela chamou. A voz dele estava calma demais, quase apática, como se estivesse resignado. Helena correu até o corredor, mas ao chegar, o som já havia parado. A porta permanecia exatamente igual, imóvel, silenciosa. Mas o ar estava frio, cortante, como se ali tivesse acabado de passar uma corrente de vento invisível. Durante a madrugada, Helena acordou com uma sensação de que alguém a observava. Abriu os olhos lentamente e viu uma silhueta parada à porta do quarto. Seu coração quase parou. A figura era feminina, magra, com cabelos longos que caíam sobre o rosto. Antes que Helena pudesse reagir, a silhueta simplesmente desapareceu, dissolvendo-se como fumaça. Ela pulou da cama, acendeu a luz e correu até o quarto de Gabriel. Ele dormia, mas sorria. Um sorriso estranho, vazio. Helena o sacudiu suavemente, mas ele não acordava. Era como se estivesse em um sono profundo demais, pesado demais. Algo estava prendendo o menino em outro lugar. Na manhã seguinte, Gabriel acordou murmurando uma frase que deixou Helena gelada. Ela quer voltar. A mãe tentou perguntar quem era ela, mas Gabriel apenas balançou a cabeça, como se fosse proibido dizer. Helena percebeu que o comportamento dele estava mudando. O olhar parecia distante, como se sua mente estivesse dividida entre 2 mundos. Ela o abraçou forte, sentindo uma urgência inexplicável. Precisava descobrir o que havia naquela porta antes que fosse tarde demais. Precisava entender o que aquela presença queria e, acima de tudo, precisava impedir que Gabriel fosse puxado por algo que só ele conseguia ver. Determinada, Helena tirou novamente o diário de Clara da caixa. Ela releu as partes em que Clara descrevia a filha falando com alguém atrás da porta. O padrão era o mesmo,
sonhos estranhos, presença no corredor, mudanças de comportamento, sussurros à noite. Clara mencionava uma mulher que prometia mostrar um lugar melhor para a criança. Um lugar sem dor, sem barulho, onde tudo era calmo. Helena fechou o diário com força. Aquela entidade parecia se alimentar de crianças vulneráveis. E agora estava tentando alcançar Gabriel. A mãe sentiu o medo se transformar em determinação feroz. Não deixaria isso acontecer. Naquela noite, Helena tomou a decisão mais arriscada de sua vida. Abriria a porta. Não sabia como, mas encontraria um jeito. Pegou ferramentas no depósito. Martelo, chave de fenda, formão, e colocou tudo no chão diante da porta selada. A madeira parecia mais velha do que o resto da casa, quase negra, como se tivesse sido tocada pelo tempo de forma desigual. Gabriel ficou parado no final do corredor, observando tudo em silêncio, sem expressão no rosto. Helena respirou fundo e levantou o martelo. No instante em que tocou a superfície com a ponta da ferramenta, um som grave, profundo e quase humano ecoou de dentro, como um aviso. Helena recuou com o som, mas algo dentro dela dizia que não podia desistir. O aviso parecia mais um pedido desesperado para que ela não continuasse. Mas Gabriel estava cada vez mais pálido, mais distante, como se algo sugasse sua energia. A mãe segurou o martelo com firmeza e insistiu, batendo novamente. Desta vez, a madeira reagiu com um estalo agudo que ecoou pelo corredor inteiro. Gabriel cobriu os ouvidos e começou a balançar o corpo, murmurando: "Não abre, mamãe, não abre!" Mas Helena sabia que não tinha escolha. Se não abrisse aquela porta agora, temia perder o filho para sempre. A cada golpe, a porta revelava fissuras profundas, como se estivesse se partindo de dentro para fora. A casa parecia vibrar, como se estivesse viva e resistindo. Gabriel começou a chorar, mas seus olhos não lacrimejavam. Era um choro vazio, silencioso, como se apenas sua voz estivesse presente, sem emoção. Helena sentiu o coração apertar, mas continuou. Em determinado momento, a madeira simplesmente cedeu, revelando uma fresta escura, tão escura que parecia absorver a luz do corredor. Um vento gelado soprou imediatamente, passando pelos cabelos de Helena e fazendo as luzes piscarem. Era como abrir uma fenda entre dois mundos. Helena aproximou a lanterna da abertura, mas a luz não penetrava além de poucos centímetros. A escuridão era densa, quase sólida. Algo ali dentro parecia se mover muito lentamente, como se esperasse, paciente, por aquele momento. Gabriel parou de chorar de repente. Seus olhos se fixaram na fresta com uma expressão vazia. "Ela chamou", murmurou. O som da voz dele fez Helena estremecer. Um perfume floral invadiu o ar, o mesmo que ela sentira na visão da silhueta no quarto. Era doce, antigo, como flores murchas deixadas em um altar. A mãe deu um passo atrás, mas era tarde demais. A porta se abriu completamente. Do outro lado, havia um quarto pequeno, com paredes cobertas por papel de parede desbotado de flores azuis. No centro, um berço antigo balançava lentamente. Sem mesmo, a luz da lanterna finalmente conseguiu entrar, revelando poeira suspensa como partículas douradas. Mas o ambiente não parecia abandonado, parecia aguardando. Sobre o berço havia um brinquedo de madeira, um cavalinho com pintura descascada. Helena engoliu em seco. Era um quarto de criança, fechado, escondido e preservado por décadas. A mãe sentiu uma pontada de dor no peito ao imaginar o que acontecera ali. Algo terrível havia sido trancado, não para punir, mas para conter. Helena entrou com passos lentos, a lanterna tremendo em sua mão. O ar dentro daquele cômodo era estranho, frio como o de uma caverna, mas com um cheiro familiar de alfazema. Ao tocar a parede, sentiu uma vibração fraca, como um eco distante de algo que já havia pulsado ali. Gabriel
parado na porta, permanecia imóvel, como se estivesse preso entre entrar e fugir. A porta atrás deles rangeu e começou a se mover sozinha, fechando lentamente. Helena correu para segurá-la antes que se fechasse completamente, mas a força do outro lado era maior. A porta se fechou com um estrondo que fez o berço balançar. Presos ali dentro, Helena sentiu a temperatura cair imediatamente. Um nevoeiro fino começou a se formar no chão, subindo como fumaça. Gabriel olhava para o berço, hipnotizado. "Ela está aqui", sussurrou. No mesmo instante, o cavalinho de madeira sobre o berço começou a se mover sozinho, girando lentamente como se fosse acionado por mãos invisíveis. Helena puxou o filho para perto de si e o abraçou com força. O brinquedo começou a bater contra as grades do berço, cada vez mais rápido, cada vez mais alto, como se estivesse desesperado. O som enchia o cômodo, ecoando nas paredes que pareciam vibrar em resposta. O berço parou abruptamente. O silêncio que se seguiu foi tão intenso que Helena pôde ouvir a própria respiração acelerada. Então, do canto mais escuro do quarto, uma figura começou a se formar. Não era sólida. Era como fumaça negra que se reunia, adquirindo forma lentamente. Primeiro os cabelos longos, depois os ombros estreitos e, por fim, algo que lembrava um rosto, mas sem traços definidos. Helena recuou, arrastando Gabriel consigo. A figura parecia flutuar, aproximando-se com movimentos lentos, quase elegantes. O perfume floral voltou, mais forte desta vez, como se aquela entidade estivesse a poucos passos delas. A entidade estendeu o que parecia ser uma mão. Do vazio, onde deveria haver olhos, surgiu uma luz tênue, como se tentasse observar Gabriel. O menino caminhou um passo à frente, como se estivesse sendo puxado. "Ela quer mostrar o lugar calmo", murmurou. Helena o segurou com força, mas sentiu o corpo dele se inclinar, como se fosse puxado por fios invisíveis. A figura inclinou a cabeça, emitindo um som suave, que se parecia com uma canção de ninar distorcida. A melodia encheu o quarto, mexendo com a mente de Helena. Por um momento, ela quase se deixou envolver pela música também. Mas então, Helena lembrou de Clara, das páginas arrancadas, do desespero final em sua letra trêmula. Algo dentro dela despertou, um instinto bruto, feroz. Ela gritou com toda a força que tinha, chamando o nome de Gabriel, rompendo a melodia que parecia prendê-la. A entidade recuou, como se ferida pelo som humano. O quarto inteiro tremeu. O cavalinho de madeira caiu no chão e se partiu ao meio. As paredes começaram a rachar, revelando sombras fluindo entre as fissuras. Gabriel soluçava, finalmente despertando do transe. A figura soltou um lamento desgarrado, como se perdesse algo precioso. A porta atrás deles começou a bater com força, como se algo do outro lado tentasse abrir. Helena correu até ela, batendo com os punhos, gritando por ajuda, embora soubesse que ninguém ouviria. A entidade avançou mais uma vez, agora mais agressiva, movendo-se como fumaça em fúria. Helena ergueu o filho no colo e o protegeu com o próprio corpo. A vibração aumentava. O chão tremia, o ar parecia prestes a se partir, e antes que a figura pudesse alcançá-los, a porta se abriu sozinha, como se uma força oposta estivesse lutando contra ela. Helena não pensou duas vezes. Correu para fora com Gabriel nos braços, deixando o quarto ruir atrás deles. Helena tropeçou no corredor com Gabriel nos braços, ainda sentindo o corpo tremer por dentro. A porta do cômodo bateu atrás deles com tanta força que a madeira pareceu rachar. Um silêncio denso tomou conta da casa. Gabriel enterrava o rosto no ombro da mãe, respirando rápido e irregularmente, como se tivesse acabado de escapar de algo que o puxava para um abismo. Helena encostou-se à parede e deslizou até o chão, tentando recuperar o fôlego. Ela olhou para o filho e viu que seu olhar voltava ao normal. Embora ainda houvesse um resquício de algo sombrio ali, pelo menos ele estava consciente e vivo.
Assim que conseguiu se levantar, Helena trancou o corredor com tudo que encontrou. Um móvel pesado, caixas de ferramentas até cadeiras. Sabia que aquilo não impediria uma força sobrenatural, mas precisava ao menos sentir que estava tentando protegê-los. A porta oculta permaneceu imóvel, silenciosa, mas o ar ao redor dela parecia carregado, vibrando com uma energia inquieta. Gabriel, segurando firme a mão da mãe, repetia baixinho. Ela ficou brava. Helena engoliu o medo e se abaixou para encará-lo. Eu estou aqui. Nada vai te levar. Mas no fundo, ela se perguntava se conseguiria cumprir essa promessa. Depois de acalmar o filho, Helena voltou ao depósito onde encontrara o diário. Vasculhou mais caixas, procurando qualquer coisa que pudesse explicar o que havia naquela casa. Finalmente, encontrou um envelope lacrado, escondido no fundo de uma gaveta enferrujada. Dentro havia uma carta escrita pela própria Clara. A carta parecia nunca ter sido enviada. Em letras tremidas, ela confessava que selou a porta porque a entidade havia tentado levar sua filha, prometendo um mundo sem dor. Clara escreveu que a presença se tornava mais forte perto de crianças especiais, sensíveis, e que, ao fechar a porta, acreditou ter aprisionado a entidade naquele quarto. Helena sentiu um nó na garganta ao ler o desfecho. Clara afirmava que não conseguiria manter a porta selada para sempre, e que, se alguém a abrisse, a entidade tentaria novamente. A carta terminava abruptamente, com uma frase incompleta. Se você encontrou isso, por favor, proteja seu. O resto estava rasgado. Helena fechou os olhos, sentindo lágrimas arderem. A dor de Clara ecoava na sua própria. Agora, ela compreendia o que estava enfrentando. Não era apenas um espírito perdido, era algo que se alimentava de vulnerabilidade, que buscava laços para se infiltrar. E Gabriel era o alvo perfeito. A noite caiu rapidamente e a casa ficou mais fria do que o normal. Helena decidiu não dormir. Colocou Gabriel no sofá da sala, enrolado em cobertores, e ficou sentada no chão ao lado dele, segurando sua mão. Cada ruído, estalo da madeira, vento batendo nas janelas, assobio distante, fazia seu coração acelerar. Em um momento ela ouviu a mesma melodia de ninar que a entidade havia emitido no quarto, mas desta vez vinha do corredor, suave, sedutora, lenta. Helena apertou a mão de Gabriel, que abriu os olhos repentinamente, como se a música o chamasse. Era como se a casa inteira estivesse respirando ao ritmo da canção. De repente, todas as luzes piscaram ao mesmo tempo. O móvel que bloqueava o corredor deslizou alguns centímetros, como se empurrado por mãos invisíveis. Helena se levantou, tremendo, e correu para segurar Gabriel, que começava a levantar como se atraído por um impulso irresistível. A melodia aumentou de volume, agora acompanhada por sussurros que repetiam o nome do menino. Gabriel, Gabriel. A sala ficou mais gelada, o ar comprimido, difícil de respirar. A mãe percebeu que a entidade não havia desistido, apenas esperava o momento certo para atacar novamente. E agora estava mais forte, alimentada pelo medo e pela abertura da porta. Desesperada, Helena lembrou das últimas linhas de Clara no diário. Ela enfraquece com luz. A mãe correu até a cozinha e pegou todas as velas que encontrou. Acendeu uma a uma, espalhando pela sala, criando um círculo de chama. Enquanto isso, a porta do corredor batia violentamente, como se algo tentasse atravessá-la. Gabriel apertou a mão da mãe, murmurando que a luz machucava a mulher. As velas tremulavam freneticamente, como se a entidade tentasse apagá-las. Helena abraçou o filho e começou a cantar a mesma música que costumava cantar quando ele era bebê. Uma melodia simples, suave, mas cheia de amor genuíno. Um amor que não podia ser corrompido. Para sua surpresa, a casa começou a reagir. A melodia de Helena abafava os sussurros malignos e a luz das velas se estabilizou.
O vento invisível que tentava invadir a sala perdeu força. A porta do corredor parou de bater. Gabriel respirava melhor, seus olhos voltando à serenidade. A entidade parecia estar sendo empurrada para trás, enfraquecida, repelida pela harmonia da música e pelo brilho das chamas. Helena sentiu uma onda de coragem surgir em seu peito. Era como se, pela primeira vez, ela tivesse encontrado uma arma contra aquela presença, e ela não iria parar até expulsá-la completamente. Com a voz firme, Helena continuou cantando enquanto caminhava lentamente em direção ao corredor. O ar ainda estava pesado, mas a escuridão parecia recuar a cada passo. Quando chegou diante da porta oculta, viu a madeira tremer como se estivesse à beira de se partir. Um gemido longo ecoou do quarto escondido, um som que misturava raiva e dor. Helena levantou a vela e aproximou a chama da fresta. A madeira fumegou, chiando, como se queimasse sem tocar o fogo. A entidade soltou um grito agudo, um lamento de derrota. E então, como uma sombra engolida pela própria escuridão, ela desapareceu. Quando tudo finalmente silenciou, Helena caiu de joelhos, exausta. O corredor estava calmo, a porta oculta completamente estática, como se nada tivesse acontecido. Gabriel correu para abraçá-la, chorando de alívio. A casa parecia diferente, leve, silenciosa, viva de um jeito pacífico. Helena sabia que ainda restavam mistérios, que talvez jamais entendesse completamente o que havia ali. Mas uma coisa era certa: a entidade não voltaria, não enquanto ela estivesse ali. Nos dias seguintes, Helena mandou reforçar aquela parede, selando o quarto de vez, e prometeu a si mesma que transformaria aquela casa, antes palco de medo, em um lar de verdade para o filho que tanto amava.